Boa noite, Rio Grande do Sul. Está começando mais um RS em Movimento aqui, ó. Pela nossa rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Antecipando as manchetes que você vai ler nos jornais de amanhã, resumindo os fatos desta segunda-feira, começando mais uma semana de trabalho e vamos juntos até as 8 da noite, trazendo muito conteúdo para você. Veja agora os destaques desta edição de segunda-feira. O direito à moradia e os desafios para garantir a casa própria com qualidade no Brasil. O déficit habitacional caiu para o menor nível em anos, mas a falta de infraestrutura adequada ainda atinge 27 milhões de lares. Na edição de hoje, vamos saber qual o impacto do programa Minha Casa Minha Vida, que fez o crédito imobiliário alcançar a marca histórica de R$1 trilhão. Uma conversa sobre economia, planejamento urbano e o mercado aquecido aqui no estado. A tecnologia está em alta e as boas oportunidades de emprego no Rio Grande do Sul estão aparecendo. O estado se consolida como líder na região sul e já soma quase 60 mil vagas com carteira assinada no setor. Daqui a pouco, uma entrevista para mostrar os dados de uma pesquisa inédita que vai nos dizer quais são as profissões mais procuradas na área da tecnologia da informação. Conheça o mapa da inovação e as cidades que mais contratam esses profissionais que têm salários que passam dos R$5 mil. Os detectores de avanço de sinal já funcionam em 8 cruzamentos de Porto Alegre. Mas como funciona essa fiscalização? É ou não permitido avançar o sinal para dar passagem a veículos de emergência? A gente te conta daqui a pouco no RS em Movimento. A Expo Inter começa a ganhar forma em Esteio. Os animais já começam a chegar no Parque de Exposições Assis Brasil para a maior feira do agronegócio na América Latina. A movimentação marca a preparação final para o evento, que reúne criadores, expositores, visitantes e negócios no campo. No futebol, a semana é de Grenal e vamos conversar com diretores de um documentário que revisita a história do clássico. O filme foi lançado no Festival de Gramado e em breve vai estrear nas telas. Em campo, Grêmio perde para o Bragantino e Inter fica no empate com o Atlético Mineiro. E no Estúdio do Tempo vamos saber qual é a previsão para a Semana dos Gaúchos. Veja agora no RS em Movimento. O Rio Grande do Sul tem quase 60 mil empregos a serem preenchidos na área de tecnologia. O estado aparece em 4º lugar no Brasil com vagas com carteira assinada no setor de tecnologia da informação e de comunicação. E lidera entre os estados do Sul. Para nos falar mais sobre o mercado de trabalho em tecnologia e sobre essa demanda por profissionais no mercado, nós estamos recebendo aqui no RS em Movimento Thaís Garzeira, que é diretora de RH da Associação Gaúcha das Empresas de Tecnologia, Seção Sul, a ACESPRO. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Boa noite, Renata, um prazer estar com vocês, espero poder contribuir com o tema aí. Bom, é um boom fantástico esse setor, tanto que tem 60 mil vagas em aberto e vocês estão procurando talentos para preencher essas vagas, é isso? É isso mesmo. Essa notícia coloca o nosso estado com uma visibilidade gigantesca. A área de tecnologia contribuindo fortemente para a economia do nosso estado. Porém, sempre temos esse alerta, muitas vagas e poucos talentos para suprir essas oportunidades. E por isso, a gente coloca o estado como uma economia forte dentro da área de TI, porém tem uma série de desafios para reter esses talentos no estado. Mas é um indicador bem positivo. Hoje o Rio Grande do Sul só perde aí, em termos de número de vagas para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio para suprir essas necessidades. Esse desafio de não conseguir suprir, pelo menos imediatamente, e deixar muitas vagas em aberto, é porque o mercado, o setor, o segmento é muito novo, Thaís? As pessoas ainda não estão desenvolvidas, não têm a sua formação, expertise, talento na área, ou há uma crise realmente de talentos, de capacidades pessoais, de profissionais que acabaram migrando para outros estados, enfim, do país, e o Rio Grande do Sul está um pouco esvaziado?
Acho que é um pouquinho de tudo, Ou eu ia dizer, ou as duas coisas. É um pouquinho das duas coisas. Carece de profissionais, porque hoje o mercado de tecnologia é um dos mercados que melhor remuneram. Nós concorremos com outros países, com outras moedas. Então, hoje um desenvolvedor, por exemplo, ele escolhe em qual moeda ele quer ganhar. Dependendo da tecnologia, ele fica aí mais assediado, como a gente diz. Então, as vagas existem, os talentos hoje a gente não consegue fechar essas vagas porque a gente tem moedas concorrendo, né, com as nossas, mas ao mesmo tempo a gente carece de profissionais que invistam numa formação e que tenham também as competências emocionais conectadas. Hoje o profissional de tecnologia ele é muito visto como introspectivo, com pouco perfil relacional, que tem mais dificuldade de interagir com as áreas. Aquela figura clássica do sujeito trabalhando sozinho, né, na frente do computador. Com fone de ouvido, cabeça isolado baixa. da sociedade, isolado do ambiente. É isso mesmo. Mas está mudando isso, Thaís? Tá mudando e eu vejo que os profissionais, cada vez mais dessa geração, estão vindo com um outro mindset. Então, eles já conseguem conectar o negócio. Acho que esse é o grande diferencial. Existe vaga, sim, para profissionais que conseguem ter o conhecimento técnico, mas que também consigam olhar para negócio, entender a linguagem do negócio, entender onde o seu trabalho vai impactar no cliente, mas que também tenham a formação. Hoje a gente tem um indicador bem baixo de profissionais ainda que concluem a graduação em tecnologia. E os estudos da Brascom e de outras, Gallup, entre outras empresas, nos trazem que para passar num processo seletivo de uma empresa global, por exemplo, você precisa ter uma graduação completa. Claro. Então, isso é um pilar que a gente vê ainda bastante escasso no mercado. É isso que eu ia te perguntar. As empresas devem estar também subindo a régua, né, para procurar esses profissionais, além de formados, com esse novo tipo de comportamento, mais integrado com o resto da empresa, com o resto da equipe, pensando também nos outros setores, né? Não só naquele mundinho dele, né? E a gente vê, enquanto instituição também da CESPRO, que o quanto a gente fomenta o mercado e a economia gaúcha. Né? Então, a CESPRO hoje vincula e representa todas as empresas do estado e está junto com o poder público tentando aí minimizar a questão de impactos, né? Tanto para as startups e empresas aí de todos os portes. Então, é um desafio grande, existem oportunidades, porém as pessoas precisam ainda de um investimento maior, e eu digo que o pilar do autoconhecimento, quando a pessoa faz a escolha certa de carreira e escolhe o curso adequado dentro da área de TI, as pesquisas informam que o curso de análise de sistemas é o curso mais procurado hoje dentro da área de tecnologia, e enquanto Estado a gente tem um recorte grande de oportunidades também locadas na região norte do estado, então Passo Fundo, Erechim, tem uma série de cidades com fomento grande de indústrias. A região da Serra também tem muitas oportunidades, muitas empresas migrando para o digital. E algo que eu gosto de falar muito nas entrevistas, quando o profissional entende onde ele pode agregar, se é numa empresa onde a TI é fim ou numa empresa onde a TI é meio, né? Existem TIs no hospital, no banco, no varejo, ou a pessoa pode trabalhar numa empresa que vende um RP, vende um sistema. Então tem pessoas que se identificam mais com um crescimento mais acelerado, muitas vezes vão para uma empresa que vende uma solução de tecnologia. Outras se identificam com empresas onde a TI é meio, e tem espaço para os dois profissionais. E as áreas eu vejo em expansão, a área de segurança da informação, a área de dados, são áreas onde a gente tem um volume alto de vagas, e são áreas promissoras para quem está entrando na área de tecnologia. Eu diria que cibersegurança e a área de dados está bombando. Está bombando, olha só. Então a dica aí para o pessoal investir, né? Quem está em dúvida, né, uma carreira daqui a pouco nessa área de tecnologia, invista, mas olha as dicas da Thaís, faça a formação, procure a formação e integre-se nesse novo ambiente de trabalho. Olha aqui, vamos entrar então na pesquisa, né, feita pela Brascom, Associação
de Empresas de Tecnologia da Informação, a TIC e Tecnologias Digitais. O Rio Grande do Sul está muito bem, obrigado, né? Porque imposto de trabalho está só atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo que Minas está acima do Rio de Janeiro. Nós estamos em 4º lugar no Brasil. É um bom lugar, né? Um bom indicador. E aí vem as profissões, né? As vagas que estão mais abertas, enfim, as que estão sendo procuradas. Primeiro é o analista de desenvolvimento de sistemas. O salário é bom, hein? Salário em torno de R$10 mil. Isso mesmo. Um salário bom para o mercado. Hoje tem muitas profissões e cargos de especialistas dentro da área de TI. O analista, o arquiteto, que muitas vezes tem uma remuneração maior do que um cargo inicial de liderança na TI. Hoje tem coordenadores dentro de áreas da tecnologia que ganham uma remuneração menor que um especialista que tem domínio de uma tecnologia específica de mercado. Então, sim, tem muito espaço. Hoje, a remuneração no estado, a média de remuneração está em torno aí de 5.100. 518, para ser mais preciso. Aumentou 8% em relação a 2024. Isso, está numa crescente. E enquanto Brasil está em torno de 5,8. Então, a gente já parte desse valor, uma posição de trainee dentro da área de tecnologia, ou uma posição de um programador júnior, ele já escala, né, nesse tipo de valor de remuneração. Então, é uma área muito, muito sedutora, como eles São mais trazem. de 11 mil vagas para analista de desenvolvimento de sistema. 11 mil vagas também estão abertas para programador de sistema de informação, já ganha um pouquinho menos, mas é também um bom salário, 6 mil para o mercado, né? 6 mil são 4 salários mínimos. Isso. Né? Então tá muito bom. Técnico de apoio ao usuário, depois são 8 mil vagas, aí o salário é um pouquinho mais baixinho, maior que o salário mínimo, que é 1.900. E o analista de suporte computacional está em 4º lugar, com menos vagas, mas com um salário melhor, 3.571. Vejam que essa carreira, ela é muito valorizada, né, no mercado, até porque, como tu está nos dizendo, tem menos profissionais, tem mais vagas, menos profissionais, então o salário fica maior para procurar bons profissionais, né? O apagão de talentos dentro da área de tecnologia já é uma pauta que vem de um tempo. Né? Os profissionais que querem entrar na área no mercado, a área de infraestrutura também é uma área muito promissora, que é a área de suporte, de helpdesk, onde o profissional pode entrar e depois ir crescendo em outras áreas de negócios. Então, tem um volume maior de vagas a área de suporte de infraestrutura do que a área de desenvolvimento e análise, mas é uma área de porta de entrada que a gente... Promissora, né? É promissora. Tem aqui o técnico em manutenção, por exemplo, em equipamentos de informática, ganha 1.623, um pouco mais do que o salário mínimo. Ganha pouco, mas são 3.800 pessoas hoje trabalhando no Rio Grande do Sul, nessa área, como tu disseste, uma porta de entrada para daqui a pouco já migrar, né? Escalar para outro setor da empresa. As cidades em destaque, claro, Porto Alegre concentra o maior número de empregos, são 46% dos empregos, né, em tecnologia de informação e comunicação. Depois vem... Posso ir lendo, Thaís? Pode, tu te importa de ir lendo? Porque eu acho que eu te roubei a pesquisa aqui e estou enumerando aqui para a gente deixar mais dinâmico, né? São Leopoldo, com 4.700, olha só, São Leopoldo tem algum motivo específico em São Leopoldo? Por causa do polo? Tem um polo grande, a gente tem uma série de ecossistemas muito vinculados às universidades hoje, né? Então, nós temos aqui na PUC, na Unicinos, na Fevale, assim como em outras. Lá tem o Tecnocinos, né? Isso, tem o Tecnocinos. E lá o Tecnocinos. E tem a Fevale Tech. E tem a Fevale. Então junta. E São Leopoldo tem muitas indústrias. Então, tanto Tecnocinos quanto as indústrias, eles concentram um grande número de posições, realmente. Porque aí depois vem Passo Fundo, o que é interessante também, né? Porque é uma cidade com muitas empresas, né? E lá na região norte do estado tem todo um viés do agro, né? Então tem muitas empresas grandes do agro situadas ali na região e que investem muito em tecnologia. O agro precisa de tecnologia cada vez mais, né? E precisa de profissionais para isso, né? A Expo Inter tá aí, vai ser uma grande vitrine disso tudo, né? Caxias do Sul em 4º lugar, sempre foi uma cidade pujante, né? E Canoas, fechando a lista das 5 cidades em destaque aqui, com 1.500 empregos nessa área. Que interessante esse movimento, né?
Mas tu nos trazes essa preocupação da questão do apagão de talentos. Isso já vem bastante tempo, Thaís? Tu disseste que já vem, mas eu pergunto se é bastante tempo ou se de um tempo para cá. Sim, a gente pode dizer assim que nos últimos 5 anos se acentuou. A gente tem ainda uma grande dificuldade dos profissionais de voltar para um modelo presencial de trabalho, então isso faz com que a gente também tenha uma evasão grande nas empresas que estão voltando 100% aí para o presencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que o mercado precisa reforçar as questões de pertencimento, de cultura dentro das empresas. Então, os profissionais precisam estar abertos a voltar para um híbrido, para um presencial, o que está sendo muito difícil. A atratividade dos processos seletivos das empresas que ainda mantêm o híbrido, e o remoto é muito maior. Para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente aborda um profissional, oferece uma oportunidade e a gente já é presencial, muitas vezes a gente nem tem oportunidade de fala, nem oportunidade de apresentar a vaga. Não, eu tenho 3 processos seletivos que eu estou participando, que as vagas são remotas ou híbridas. O cenário. Por causa dessa personalidade que nós falamos antes, né? Isso. Essa personalidade muito clássica do profissional de tecnologia que gosta de trabalhar sozinho, se for em casa, melhor ainda. Aí tem todo um eco da pandemia, né? Que ainda repercute muito. Que repercute muito. Tem muita empresa que está ainda, não porque prefere, eu acho que por isso, né? Porque para poder reter os profissionais, né? Ela deixa terceirizado lá, ou terceirizado não, deixa residencializado, deixa as pessoas trabalhar no home office, né? Isso. Para poder reter essas pessoas. É isso aí. Essa ideia, porém, eu vejo um movimento de retorno muito forte aqui no estado, inclusive dos profissionais querendo voltar a interagir com as equipes. Aí entra uma questão de saúde mental também, né? Aí é uma outra que a gente sabe que é importante que também. Pega bastante, né, na realidade. E tu, como diretor de RH, sabe disso, né? Que é importante o tempo inteiro a gente está trabalhando esses desafios, né? De afastamentos, de NR1, todos esses vieses de saúde mental acabam caindo no nosso colo. E agora tem uma nova norma, né? Que as empresas NR1, têm, NR1, né? Isso. Que é essa aí que tu citaste, né? Que as empresas são obrigadas, né? A cuidar, a zelar da saúde mental dos seus empregados e fazer revisões constantes, né? Fazer com seminários, reuniões de conscientização, palestras, enfim, e ficar observando os riscos psicossociais. Riscos, né? Isso mesmo. Infelizmente, nós estamos convivendo com isso, né? Aqui no Rio Grande do Sul, mais ainda, eu acho, né, Thaís? Porque passamos por uma enchente também em 2024, que traumatizou muita gente, né? As variáveis externas, né, não nos favorecem, como eu digo. Muitas vezes eu mapeio profissionais a nível nacional para clientes, para vir para o Rio Grande do Sul, e aí eu já falo, nosso estado já se recuperou, a gente já está num outro momento, mas ainda tem essa insegurança de, por exemplo, é uma oportunidade aqui, vou trazer família, como que eu vou conseguir engajar profissionais para vir para cá? Ainda tem um déficit muito grande de atratividade, visto todos esses cenários e essas variáveis que a gente viveu. Não é algo simples. Não é fácil, não é fácil. Tomara que o setor de tecnologia consiga suplantar essas dificuldades e achar talentos para preencher essas vagas todas. Thaís, muito obrigado pela presença aqui conosco e estamos sempre à disposição para divulgar aí essas boas notícias do Rio Grande. O Rio Grande está muito bem, obrigado, nesse setor de tecnologia, mas precisamos de mais talentos. Thaís Garzieira, diretora de RH da Associação Gaúcha das Empresas de Tecnologia, Seção Sul. Muito obrigado. Obrigada, sucesso para nós aí. Um prazer te rever e estamos sempre à disposição. Igualmente. Obrigada, Renato. 8 cruzamentos de Porto Alegre já contam com detectores de avanço de sinal, popularmente conhecidos como caetanos. Os equipamentos registram por meio de gravações de vídeo os veículos que avançam o sinal vermelho ou que excedem o limite de velocidade. Mas desde a instalação desses equipamentos, algumas dúvidas surgiram entre motoristas e a principal delas é se avançar o sinal vermelho para dar passagem a veículos de emergência pode fazer com que o motorista seja multado. Nossa equipe de reportagem foi até a sede da IPTC para mostrar como funciona a fiscalização e você confere agora na tela.
A imagem mostra o momento em que um carro avança o sinal vermelho em Porto Alegre. Em outro flagrante, uma moto quase colide com outros veículos. As cenas foram captadas por detectores de avanço de sinal, que mostram o comportamento dos condutores e identificam os veículos. Os equipamentos funcionam na capital desde março deste ano. Os detectores de avanço de sinal foram consequência de uma análise que nós fizemos dos acidentes que aconteciam na cidade. A gente enumera todos eles, estuda como é que estão acontecendo e procura as causas para tentar evitar. O que nós notamos? Que estava havendo muito acidente em cruzamento. É na esquina. E na esquina, onde há dois sentidos, um cruzamento de carros, duas coisas são relevantes. Primeiro, o controle da velocidade e o avanço do sinal vermelho. Ao contrário do que muitos motoristas pensam, o registro feito pelo detector não se transforma automaticamente em multa. Antes de uma autuação ser efetivada, as imagens passam por uma análise individual. E é essa etapa que pode fazer toda a diferença. É neste espaço, na sede da IPTC, que uma equipe de controle de infrações analisa o contexto em que o avanço do sinal aconteceu. Um dos casos que recebe essa atenção é quando o motorista comete a infração para dar passagem a um veículo de emergência. A máquina nos oferece as informações. Quem aplica multa é um agente, como se fosse um agente de fiscalização que está na rua, apenas ele está no computador identificando, verificando se é uma situação. Por exemplo, primeiro, quando tem algum problema, ele verifica se não há alguma circunstância, se não tem uma ambulância passando, se não tem carro da polícia, se não tem um bombeiro, se não houve uma situação grave de alguém passando mal, enfim. É um agente, o pensamento humano é que comanda tudo. E mesmo quando a autuação é efetivada, o motorista ainda pode contestar. É possível apresentar defesa e informar que o avanço aconteceu para dar passagem a um veículo de emergência. Com a comprovação dos fatos, o caso pode ser reavaliado. O condutor também pode pedir acesso às imagens que deram origem à autuação. O pedido é feito pela Carta de Serviços de Trânsito e Transporte da Prefeitura, por meio de um formulário online. Segundo a IPTC, os detectores de avanço de sinal serão instalados em outros 7 cruzamentos da capital, totalizando 15 locais fiscalizados. A proposta é garantir mais segurança no trânsito e o respeito à sinalização. Acredito que nessa semana vamos ter novidade, temos uma reunião à tarde para verificar, porque sempre surgem algumas questões do tipo assim, a regulação disso, aquele monte de equipamento, de câmera, tem que estar bem focado, tem que ser testado um a um para saber se não vai dar uma informação errada e tal. Então, nós estamos nessa fase de conclusão. Então, até o final do programa, teremos os 15 cruzamentos fiscalizados e isto vai ser um fator de muito impacto no comportamento, como nós estamos notando. O fim de semana foi marcado por temperaturas negativas em diferentes pontos do estado. Mas hoje o frio durante o amanhecer foi ainda mais intenso. Vamos até o estúdio do tempo para conferir essas informações. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato. Boa noite para você também que nos acompanha nesse começo de semana, diretamente do estúdio do tempo da Rede RS. Realmente, o frio foi ganhando força ao longo dos últimos dias. No sábado, só a cidade de Quaraí, lá na fronteira oeste do estado, registrou marcas abaixo de zero. E nem foi tanto assim, só 0,2 graus negativos. Já no domingo, foram 13 cidades. As menores marcas foram registradas na Serra. O município de Vacaria teve frio de 3,5 graus negativos. Já em Bom Jesus, os termômetros marcaram menos 2,7 graus. Na cidade de Muitos Capões, fez 2 graus negativos. Mas a menor temperatura dos últimos dias foi registrada hoje. Nessa segunda-feira, a temperatura mais baixa foi registrada lá no ponto mais alto da serra, em São José dos Ausentes. O município amanheceu com 3,7 graus abaixo de zero. Já em São Francisco de Paula, foram 3,2 graus negativos.
Em Vacaria, mais uma vez, marcas negativas, os termômetros marcaram 2,5 graus abaixo de zero. Mas se isso já é frio, se preparem, porque a menor temperatura registrada hoje no Brasil não foi aqui no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina. Em Bom Jardim da Serra, na Serra Catarinense, os termômetros chegaram a 9,1 graus negativos. A cidade de 4 mil moradores amanheceu desse jeito, com a vegetação branca coberta pelo gelo. Essa queda na temperatura aconteceu por causa do avanço de uma massa de ar polar sobre o sul do Brasil, o que derrubou as temperaturas. A tendência é que as manhãs continuem geladas amanhã. Mas eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo completa para os próximos dias. Enquanto isso, você segue no estúdio do RS em Movimento com o Renato Martins. Depois do intervalo, começam a chegar os primeiros animais da 49ª Expo Inter, que será realizada de 29 de agosto, próximo sábado, até 6 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E também tem a previsão do tempo para todo o estado. Será que esse frio vai continuar? Vem chuva por aí? O intervalo é rápido, a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. Ter uma casa não significa necessariamente ter uma moradia adequada. Dados da Fundação João Pinheiro mostram que o país chegou a 5.770.000 moradias em déficit em 2024. É o menor número da série histórica, mas ao mesmo tempo cresceu o número de casas com problemas de estrutura, infraestrutura ou condições de uso. A inadequação habitacional atinge 27.600.000 domicílios urbanos no país. Este é um dos grandes desafios da habitação no país. Não basta construir mais, é preciso garantir moradia digna, perto de transporte, serviço, comércio e equipamentos públicos. Nesse cenário, o programa Minha Casa, Minha Vida e o crédito habitacional ganham um papel importante, principalmente para famílias de menor renda e para o desenvolvimento das cidades. Para falar sobre isso, sobre os avanços, os gargalos e os caminhos para enfrentar o problema da moradia do Brasil, nós estamos recebendo aqui na Supertelo o Alexandre Medeiros, especialista em mercado imobiliário. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato, tudo bem? Tudo bem. Esse desafio é gigantesco, né? Porque o país é muito grande, é um país continental, mas o programa Minha Casa Minha Vida tem atenuado esse desafio? Nos últimos anos, o programa tem tentado se adequar às necessidades, né, que vem surgindo no país como um todo. Cada região tem a sua peculiaridade e os seus próprios desafios, né? Como é o caso da região sul, no que diz respeito a enchentes, a espaços que têm tombamento, a espaços que necessitam de uma revisão. E aí você pode falar de uma revisão da malha urbana, da questão do gás, da questão da distribuição da água, do adensamento, né? Então, sim, é extremamente desafiador, mas também temos aí iniciativas promissoras. Nós marcamos, eu não vou dizer comemoramos, porque não sei se tem tantas boas notícias, mas marcamos aí o Dia Nacional da Habitação na última sexta-feira, né, reforçando esse debate sobre o direito, né, à moradia digna e políticas públicas para todos. Tem muita gente ainda, né, diz que o sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria, mas tem muita gente ainda em busca disso e sem casa própria, morando ou improvisado, morando de aluguel, morando de subaluguel, né? Nós, infelizmente, ainda temos uma população muito grande mal adequada à habitação, né? Na sua habitação, né, Alexandre? Hoje a gente ainda tem uma jornada de informação da população em relação aos programas de habitação de interesse social, que é necessário que essa informação tenha uma difusão maior do que ela tem hoje em dia, e também, digamos, que com o avanço do programa, né, com o avanço dos programas, né, de interesse social, de habitação de interesse social, a gente também vem tendo uma estratégia melhor aplicada a espaços que estão sendo ressignificados, né, a espaços que estão sofrendo nesse momento a adequação para que as famílias tenham uma moradia mais digna, mais próxima dos polos urbanos, né, com um pouco mais de qualidade de vida,
também integrando a tudo isso ali a proximidade, né, a bens e serviços, a estar mais próximo do trabalho. Reaproveitando, né, essas áreas já consolidadas, né, que tem transporte, que tem comércio, que tem serviço, como você disse aí, esse é um dos focos aí de um planejamento urbano mais assertivo, né? Sim, com certeza. No que diz respeito ao planejamento urbano como um todo, né, cada localidade, como a gente vinha dizendo, enfrenta seus próprios desafios. Aqui no caso da região sul, né, mais especificamente falando de Porto Alegre, por exemplo, você tem as áreas de tombamento e você tem as áreas que precisam de uma repaginação, um retrofit, como a gente costuma chamar, mas que estão mais, por exemplo, bem adensadas, onde você consegue trazer as pessoas para o perímetro urbano e para mais próximos de bens e serviços, qualidade de vida e proximidade do trabalho. Então, a gente percebe que esses desafios eles vão também sendo encaminhados. Recentemente, a gente teve algumas alterações no plano diretor que permite aí, né, construções um pouco maiores, né, que permite uma revisão dos espaços e, logicamente, trazendo as pessoas para dentro do perímetro urbano e para localizações estrategicamente melhores, você também precisa revisar esses locais para compreender se existe a possibilidade de trazer essas pessoas para ali sem comprometer o que já está posto. Que é a questão da água, distribuição de gás, né? A gente tem o escoamento, tem várias questões para serem observadas dentro da cidade de Porto Alegre, por exemplo. O crédito, a carteira de crédito imobiliário da Caixa Econômica Federal alcançou uma marca histórica, estou vendo aqui, de R$1 trilhão nesse mês de junho de 2026, crescimento de 14% em 12 meses. Isso é muito em função do programa Minha Casa Minha Vida, não é? Sim, com certeza. E os juros de mercado, que estão altíssimos, todo mundo reclama, né? Taxa Selic para financiamentos de outros imóveis, Alexandre, isso atinge outras classes, como as classes mais altas e classe média alta? Perdão, pode repetir? Se o cenário de juros mais altos no país, não existe um programa, né, popular como tem Minha Casa Minha Vida, para as classes mais altas, como a classe alta, a classe média alta, né, imóveis nessa faixa, eles estão sofrendo também uma dificuldade de venda ou esse mercado já vai de vento em popa? O mercado como um todo, né, ele passa por revisões que têm a ver com mudança de governos, com a alteração das taxas, como é o caso da Selic, né, com a questão dos impostos, enfim. Isso é uma oscilação constante e esperada, né? O que a gente pode dizer é que as pessoas hoje têm mais espaço para planejamento. O próprio programa em si, né, muita gente desconhece, mas hoje o programa, até a faixa 4, tem aí um teto de R$600 mil, né? E rendas familiares que comportam esse financiamento. Então, para a população de classe média, eu diria que o programa viabiliza bem a economia, aquece bastante a economia, faz com que novas áreas sejam utilizadas, né? O mercado imobiliário se aqueça como um todo. Existe sim, né, ainda assim, uma questão de discrepância em relação a quanto mais empreendimentos de habitação de interesse social são trazidos ao mercado, né, menos oferta de empreendimentos de alto padrão, médio alto padrão você vai ter no mercado, então, mas ele vai se regulando, ele vai se autorregulando, né? Então, nesse momento é uma incógnita como que vai ficar a situação do mercado de alto padrão, mas a gente também acompanha a realidade do brasileiro que hoje está mais propenso justamente a comprar um imóvel de médio padrão por uma questão de segurança financeira e também por uma questão de possibilidade de financiamento, né? Alexandre, durante muito tempo a gente ouviu e repete ainda, né, que a grande paixão, o grande desejo do brasileiro é ter uma casa própria, a grande segurança aí, como você falou, né? Você vê isso ainda no comportamento do brasileiro ou as pessoas, às vezes, elas acabam abrindo mão de comprar um imóvel, vivendo de aluguel para adquirir outras coisas, outros bens, até mesmo como automóveis? A cultura das gerações mais atuais, ela é uma cultura um pouco mais imediatista e eu diria que é uma geração um pouco mais nomádica, mas ao mesmo tempo, né, essas mesmas gerações vão envelhecendo. Então, querendo ou não, a gente se vê, né, nesse impasse entre ter essa liberdade e poder ter o seu próprio espaço, ter a sua casa, ter um lugar para retornar.
Então, eu diria que não existe uma resposta exata para essa pergunta, mas que as gerações mais novas, sim, vão eventualmente também migrar para o seu próprio imóvel. Você vê novas famílias se constituindo, casais, né, começando a vida profissional. Então, você tem pessoas que vão passando em concurso público, vão adquirindo alguma carreira na segurança pública ou em áreas que requerem alocação específica. Enfim, são N situações onde as pessoas de fato precisam, né, dar início e, digamos, ter uma solução mais concreta, mais definitiva. Apesar da gente estar, sim, né, passando por uma área de modernização e migração, talvez uma parte que envolve mais ilhas digitais, né, poder trabalhar de forma remota e também poder priorizar outras coisas, né, a moradia, no fim das contas, ela vai sempre ser, né, algo essencial, porque visando a economia e vendo, né, o cenário que a gente vive, querendo ou não, as pessoas precisam de um ponto de assentamento e também de um ponto de planejamento a partir dele. A habitação, ela é, digamos assim, a matriz de tudo isso, né? O alicerce para que você possa também ter uma segurança para planejar os próximos passos. E você não acha que depois da pandemia as pessoas passaram a valorizar mais o seu imóvel? Com certeza. Teve esse efeito, né? Esse efeito colateral das pessoas aprenderem a valorizar mais, investir no seu imóvel, fazendo pequenas reformas, e aí cresceu realmente a importância de ter, como você disse, um assentamento, ter uma base, né, de segurança emocional, psicológica, financeira, né? Porque a casa é tudo isso, né? Sim, com certeza. Assim, não só a questão da pandemia, né, mas nos últimos anos a gente vem enfrentando em diferentes regiões do país algumas crises climáticas, algumas crises econômicas, até de distribuição, né, quando a gente tem a interrupção das veias mesmo de trânsito. Então você percebe que as pessoas começam a valorizar mais o próprio espaço justamente pela segurança que ele passa, né, e muitas vezes até porque é dentro dele que você vai acabar enfrentando e superando essas situações todas que infelizmente são incógnitas aí e são surpresas muitas vezes negativas aí que nos acontecem, mas que é algo inevitável. Mas sim, a casa própria, né, e a segurança do lar, elas fazem uma diferença muito grande na vida do brasileiro, né? Talvez as gerações mais antigas aí tenham uma visão muito mais consolidada, né, da importância de ter a casa própria, mas a gente vai percebendo também esse movimento nas gerações mais atuais, justamente por estarem passando, né, por momentos que, como você mesmo citou, a pandemia aí, né, no começo dos anos 2020 até agora, surtiu muitos efeitos sobre várias camadas da população, tanto no que diz respeito a estar em casa e trabalhar de forma remota, como também ter uma casa, né? Muito bem. Alexandre Medeiros, especialista em mercado imobiliário, obrigado pela entrevista, um bom trabalho para você e até a próxima. Eu que agradeço. Boa semana, pessoal. Uma boa noite, boa semana. Um documento com as principais demandas do setor industrial do Rio Grande do Sul foi entregue aos candidatos ao Senado num encontro realizado nesta tarde na sede da Fiergues, aqui em Porto Alegre, e a gente vai conferir na tela. Com 120 páginas, o documento reúne 72 propostas organizadas em 8 eixos estratégicos que abrangem temas como infraestrutura, inovação, sustentabilidade, ambiente de negócios e atração de investimentos. Ele foi entregue a 7 candidatos ao Senado Federal que compareceram ao evento. Segundo o presidente da Fiergues, Cláudio Bier, a principal demanda da indústria atualmente é a criação do Fundo Constitucional das regiões Sul e Sudeste. Eu acho que o nosso Fundo Constitucional diz bem ali a situação da indústria gaúcha perante a brasileira, né? E cresceu, aliás, a mundial, cresceu 84%. A brasileira, a indústria brasileira cresceu 15% e a nossa cresceu só 3%. Então, o nosso estado foi o último estado na escala de crescimento das indústrias. Então, se nós não conseguirmos o fundo, a tendência vai ser essa. Então, eu acho que o mais importante para o nosso estado é o Fundo Constitucional. Depois da apresentação do documento, os candidatos tiveram espaço para expor as próprias posições sobre os temas apresentados pela instituição. Cada participante teve 10 minutos para responder a uma pergunta definida por sorteio sobre um dos eixos estratégicos da agenda.
O primeiro sorteado foi o candidato Germano Rigoto, do MDB, que falou sobre o eixo de promoção de negócios, atração de investimentos e internacionalização. Renato Jaguarão, do Cidadania, falou sobre o eixo de relações do trabalho e desenvolvimento de capital humano. O Biratan Sanderson, do PL, respondeu a uma pergunta sobre o eixo de infraestrutura e logística multimodal. Marcel Van Hatten, do Novo, falou sobre inovação e inteligência estratégica. Milton Cardoso, do PSDB, respondeu a uma pergunta sobre o Fundo Constitucional do Sul e Sudeste. Frederico Antunes, do PSD, falou sobre o eixo de sustentabilidade e transição energética. O último candidato sorteado foi Paulo Pimenta, do PT, que falou sobre segurança jurídica. O grande objetivo do evento, segundo a Fiergues, é levar as demandas da indústria para o centro do debate eleitoral e buscar o comprometimento dos futuros representantes do Estado no Senado. Dali sairão 2 senadores, que eles conheçam a realidade da indústria brasileira e principalmente da indústria gaúcha. Não é? Porque eles estão lá, eles vão estar lá para defender a indústria gaúcha, então eles precisam conhecer a nossa realidade. Não é? Essa realidade de nós crescermos só 3% num país que cresceu 15%. A Fiergues informou que foram convidados para o evento os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional. Manuela Dávila, do PSOL, esteve na Fiergues e conversou com o presidente da federação, mas não permaneceu para o evento. Hoje é segunda-feira, então vamos até o Estúdio do Tempo para conferir a previsão para toda esta semana. Lucas Canevera, esses dias ensolarados e gelados estão apenas nos enganando aqui? Continuam ao longo das próximas semanas, dos próximos dias? Renato, vai ter bastante mudança no tempo ao longo dos próximos dias. Nessa terça-feira, o frio persiste em todas as regiões, com mínimas que ficam ao redor e até abaixo dos 5 graus em diferentes municípios. Na região da Campanha e no sul do estado, a gente ainda tem a possibilidade de geada. O lado bom é que o sol predomina ao longo da tarde, mas isso não significa calor, porque as máximas devem variar de 13 a 25 graus pelo estado. Na quarta-feira, o tempo segue firme, mas o frio começa a perder força. Uma corrente de ar mais quente vai trazer de volta a sensação de abafamento para o oeste, para o centro do estado e também para o noroeste, com marcas que podem chegar aos 27 graus ao longo da tarde. Na quinta-feira que começa a mudança no tempo. O dia se inicia ainda com o sol aparecendo entre nuvens e as temperaturas vão dar um salto no começo do dia em comparação a esse início de semana gelado. A previsão é de mínimas na faixa dos 18 graus. E o sol vai provocar calor durante a tarde, com máximas que podem chegar até os 30 graus pelo estado. Só que no fim da tarde, a chegada de uma nova frente fria deve aumentar a quantidade de nuvens e provocar pancadas de chuva. O sul do nosso estado deve ser a região mais atingida, com rajadas de vento que podem superar os 80 km por hora e acumulados de chuva que podem chegar aos 50 milímetros de precipitação. Então, entre o fim da tarde e o começo da noite, deve chover em quase todo o Rio Grande do Sul, menos no norte e no noroeste do estado e também em alguns pontos isolados da fronteira oeste. Mas vamos focar nessa terça-feira e ver como o tempo fica amanhã em algumas cidades. No ponto mais alto da Serra Gaúcha, em São José dos Ausentes, a gente não tem previsão de temperatura negativa mais. Mínimas de 4 graus, com máximas que vão até os 18, e o sol aparece entre nuvens. Vamos continuar na Serra e vamos lá para Caxias do Sul. A tendência indica mínimas de 4 graus, com máximas de até 20. Próxima cidade da Serra Gaúcha, vamos dar uma olhada agora. Vamos ver como fica a situação em Gramado. Lá a temperatura vai dos 4 até os 18 graus nessa terça-feira. Ao norte do estado, em Passo Fundo, as máximas vão até os 22 graus, com mínimas de apenas 6. Em Santa Rosa, esquenta um pouco mais, com máximas de até 24 graus, mas o amanhecer ainda vai ser gelado, com mínimas de apenas 8. Lá na fronteira oeste do estado, em Uruguaiana, os termômetros marcam cerca de 5 graus no começo do dia e 20 até o fim da tarde. No centro do estado, em Santa Maria, a temperatura vai dos 3 até os 16 graus amanhã. Ao sul do estado, Pelotas deve ter um amanhecer gelado, com mínimas de apenas 2 graus, e não esquenta muito ao longo da tarde, as máximas vão só até os 14.
Lá na divisa com Santa Catarina, no litoral norte, Torres deve ter máximas de 16 graus e mínimas de 9. E aqui em Porto Alegre, a capital dos gaúchos, a gente vai ter mais um dia com o sol aparecendo entre algumas nuvens, uma tarde gelada de 16 graus e o amanhecer ainda mais frio, com mínimas de apenas 5. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo e com outras notícias sobre o clima. Valeu, Canever. Depois de enfrentar enchentes históricas em 2024, São Lourenço do Sul será o primeiro município gaúcho a testar uma plataforma que utiliza inteligência artificial para identificar riscos em imóveis, pontes e prédios públicos localizados em áreas suscetíveis a alagamentos e outros eventos climáticos extremos. Confira na reportagem na tela. A iniciativa faz parte de um projeto piloto desenvolvido pela startup Raven, em parceria com o Gabinete de Mudanças Climáticas do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O objetivo é entregar ao município um diagnóstico técnico que permita antecipar problemas estruturais, definir prioridades de manutenção e fortalecer o planejamento da defesa civil. O município já tem várias informações. Ele já tem, por exemplo, como comentei, o plano de contingência, áreas que são suscetíveis a diferentes eventos climáticos, né, inundação, vendavais, todo um histórico por trás disso. E a nossa sugestão foi o quê? Bom, é recorrente, né? O município já tem avaliado ali mais ou menos de 30 eventos nos últimos anos, assim, vamos pensar nos últimos 10 anos. Ou seja, mais um evento que ocorre por ano. Então, nossa proposição foi o quê? Infelizmente, talvez seja uma rotina. Então, o que a gente quer propor? Que o município esteja mais preparado para quando acontecer. A gente gostaria que não acontecesse, mas vamos pensar na ideia que se vai acontecer, vamos tentar tratar de uma estratégia mais efetiva para que quando isso ocorra. Então, o que nós estruturamos? Vamos identificar o que é crítico de infraestrutura para o município quando ocorre um evento climático extremo, né? Vamos pensar ali uma inundação, um vendaval ou chuva de granizo, por exemplo, né? Então, nós vamos mapear justamente quais são esses pontos, que são possivelmente escolas, hospitais, áreas de força de segurança. Então, nós temos que garantir que esses imóveis sejam funcionais durante o evento climático extremo. Então, o que nós vamos fazer é justamente pegar o nosso profissional, pegar a nossa equipe técnica, usar a plataforma para avaliar isso dentro de critérios, utilizando o profissional, mas guiado através de uma IA, né? A nossa IA é baseada em redes neurais e algoritmos proprietários que nós temos, para ver se aquele imóvel vai sustentar o que ele está propondo, né? Por exemplo, essa escola vai ser utilizada para um abrigo. Tá, mas ela tem condições de ser um abrigo? Quantas pessoas podem ser colocadas lá dentro, né? E um hospital, ele vai funcionar durante uma emergência? Ele tem gerador? Ele tem um sistema de suplementar de energia? O que eu preciso para manter esse hospital ativo, né? E também pensar, bom, ele tem todas essas questões emergenciais, mas como que está a conservação dele? Será que ele vai durar quantos anos? O que eu preciso fazer para antecipar manutenções e prever custos, né? Então, é isso que a gente está propondo. Vamos precisar desses locais? Vamos deixar que eles estejam funcionais. E o outro viés também vai ser, por exemplo, para acesso a comunidades, né? Então, comunidades, por exemplo, que só tem um acesso, né? Uma ponte que eu chego nesse local, um pontilhão. Será que esse aí também não passa a ser uma infraestrutura crítica? Porque se eu perder esse acesso, eu perco acesso a toda a comunidade que está isolada, né? Então, a nossa ideia é mapear inicialmente, não como é um processo experimental, digamos assim, essa POC, né? Um processo para experimentação, a gente não vai avaliar todos, nós vamos avaliar diferentes para entregar para o município entender. É isso que o município precisa? E aí a gente pretende avançar para o restante, digamos assim. Em vez de validar tudo, vamos testar num grupo controlado. É isso mesmo, a gente avança então para o restante. Então a ideia inicial é justamente isso. E depois da entrega dos resultados, a ideia é de expandir o projeto para outros municípios. A nossa ideia, assim, a gente quer entregar primeiro essa versão preliminar, né? Lembrando que essa versão de experimentação, a gente fala que são as POCs, né? Ela não tem custo para o município, isso aí é subsidiado pelo BRDE e pelo Ministério Público dentro do processo de inovação, tá? Então, é praticamente um processo sem custo, justamente para entender, é isso que está precisando, é isso que o município precisa, e aí sim, depois, se for se entender que é isso, a gente vai avançar para mapear todo o restante do município, né? E aí seriam diferentes formas de conduzir um pouquinho esse trabalho, seja com equipes de técnicos da prefeitura, com nossos próprios técnicos, ou talvez aí até com o apoio do Ministério Público, mas a nossa ideia é expandir para outros municípios também, né? Então, a ideia é ser um piloto em São Lourenço do Sul, mas que depois a gente consiga trazer isso para os demais municípios do estado e também do restante do país, para que eles
efetivamente estejam mais preparados, né? Porque numa situação de emergência, a gente não sabe nem para onde ir, eventualmente, né? E também se esse local que a gente vai estar bom, vai estar em condições para receber as pessoas, digamos assim, né? Parabéns aí a São Lourenço do Sul por sair na frente e estar ligada nesse mapeamento que é muito importante. Irineu Guarnier Filho já está conosco aqui. Boa noite. Seja bem-vindo, Irineu. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o tema do nosso ponto de conexão de hoje? Hoje vamos falar, Renato, sobre os impactos da guerra no Oriente Médio aqui na economia do Rio Grande do Sul, principalmente no agronegócio gaúcho. Temos vários reflexos aí, além do aumento nos custos de combustíveis, e nós temos aí problemas com fertilizantes. O Brasil e o Rio Grande do Sul são muito dependentes de fertilizantes importados, alguns vêm daquela região, uma parte vem daquela região. O Irã era um importante fornecedor aqui para o Brasil. Nós temos problemas aí com frete marítimos, e os fretes estão mais caros, as rotas de navegação estão mais complicadas, tiveram que, em alguns casos, foram alongadas, isso aumenta o custo. Os Estados Unidos criou um corredor meio secreto, né? Agora, alternativo, né? Isso impacta muito também as nossas exportações de grãos, soja, enfim, que vão para longe, vão para a China, vão para outros países do outro lado do mundo. Então, assim, frete marítimo é uma questão que impacta, e hoje a gente vai fazer um programa para discutir isso aí. De novo, vamos voltar a esse tema. No início, lá em fevereiro, quando a guerra começou, imaginava-se que duraria muito pouco, seria coisa de... O presidente Trump falava em 4 semanas, né, 5 semanas. Era o meu próximo ponto contigo, porque as guerras estão se alongando demais. A Rússia e a Ucrânia, há quanto tempo estão em guerra? Mais de 4 anos. Acho que sim. E agora, lá no Golfo, já mais de 6 meses. Mais de 6 meses, né? Então, quer dizer, as guerras estão se alongando muito. Que e não isso era vai assim, né? Os conflitos eram um pouco mais rápidos. Existiam, mas eram resolvidos de uma forma mais rápida, né? Vamos ver quem são os seus convidados na tela do Ponto de Conexão. Vamos lá. Estarão aqui conosco hoje Seth Halton, que é consultor e mestre em administração pública, é um norte-americano que já morou no Brasil, vai falar conosco diretamente dos Estados Unidos. Também estará conosco o Eduardo Ponticelli, que é empresário, morou 15 anos na China, conhece muito de mercado externo, vai falar das repercussões desse conflito nas relações China-Estados Unidos, que acabam também impactando aqui o Brasil. Marcelo Berger, que é professor de pós-graduação em Direito Civil, e Nelson Durin, jornalista, nosso colega jornalista, que é um dos maiores especialistas em questões militares do Brasil, do site o Nelson é craque. DefesaNet. O Nelson sabe muito de questões militares, para nos ajudar a entender um pouco essa questão geopolítica aí, bem complicada. Até que estou me metendo a minha colher aí, né? Tu pode até abordar com ele isso, porque a extensão dos conflitos, porque aqui, confirmando, a guerra da Ucrânia com a Rússia, 24 de fevereiro de 2022. Então já vai para 5 anos. O ano que vem, no início do ano que vem, fecha 5 anos. Esperamos que não feche, né? De repente pode acontecer alguma coisa, mas não é o que tem. E a do Golfo começou, se não me engano, foi em 28 de fevereiro, foi no final de fevereiro. Essa eu faltei a aula aqui, eu não consegui. Foi no finalzinho de fevereiro ali. Buscar, mas então, quer dizer, já meses, estamos com 6 meses de guerra, meio ano de guerra, com uma indefinição muito grande, não se sabe o que vai acontecer. O Estreito de Hormuz estava aberto, agora hora fecha, hora abre. Ali é uma rota importante de navegação, principalmente de escoamento de petróleo, né, do Oriente Médio para o resto do mundo. Então, assim, uma situação geopolítica mundial muito complicada, parece uma coisa muito distante de nós, né, Renata, do outro lado do mundo, mas acaba mexendo com a nossa vida aqui, o nosso bolso. É verdade. Tu tens razão, o Irã e os Estados Unidos começou em 28 de fevereiro desse ano, então já estamos completando aí 6 meses nesse mês de agosto. Irineu, bom trabalho e bom programa. Obrigado, Renato. Logo mais 9 da noite, Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Depois do intervalo, a gente fala sobre futebol e cinema. Vamos conversar ao vivo com diretores do documentário que conta a história do clássico Grenal e que foi lançado durante o Festival de Cinema de Gramado. Entre outros assuntos do esporte, o intervalo é rápido e a gente já volta. Eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é hora de futebol com o Rogério Amaral.
Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins, muito obrigado novamente. Abrindo uma semana feliz de Grenal, os dois times em alta, hein? Aquecidíssimos. Olha, eu quero dizer o seguinte, cheio Renato. de gol. A semana feliz por Grenal não está dentro dos campos, está nas telas, essa semana de felicidade de Grenal. Ainda bem que tem cinema para nos salvar, né? É Festival verdade. de Gramado, é exatamente isso que a gente vai falar. E tomara que sirva de inspiração, não é? Para os nossos dois times aqui nesses próximos clássicos pela Copa do Brasil. É verdade. A gente está nessa semana Grenal, que é uma das maiores rivalidades do mundo, né? E foi lançado no Festival de Cinema de Gramado um documentário que conta a história desse, que é um dos maiores clássicos. Aliás, o documentário diz que é o maior clássico das Américas. E a gente vai conversar agora aqui com Belisário França, que é diretor deste documentário. O Rogério, vamos conversar com ele na super tela. Belisário, seja bem-vindo, muito boa noite. Obrigado pela presença conosco na Rede RS. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar de cinema, né? E falar de Grenal, que a gente teve a felicidade de apresentar em avant-première no Festival de Gramado, outro grande símbolo do Rio Grande do Sul, ou seja, o Grenal, dentro do festival, juntou duas grandes forças, duas grandes marcas do Rio Grande do Sul. E olha, pelo que eu fiquei sabendo, estava sensacional, não pude ir lá, Rogério. Sim. Mas olha aqui, ó. Os dois presidentes, né? Sim, o Odorico, os atuais presidentes, ex-presidentes também estiveram presentes. O Abel estava lá, gremistas e colorados. Mas, pois muito bem prestigiado. Eu não pude assistir ainda, o Belisário, mas já ouvi falar bastante, muito e muito bem, não é, do documentário que dirigiste. E uma das questões, inclusive, a gente fala nessas figuras destacadas, dirigentes e, no caso, o Abel, ex-treinador e hoje também trabalhando no Internacional, mas eu fiquei sabendo que o foco, ou vamos dizer, a origem de tudo é o torcedor. Corresponde isso, essa informação que eu tenho, Belisário? Boa noite, antes de tudo. Boa noite. Olha, a gente entendeu que, primeiro, eu decidi fazer esse filme a partir de uma provocação de amigos gaúchos que conhecem o trabalho que eu faço em outros filmes e eles me convenceram e eu me convenci de que o Grenal ele é único. Ele é único no Brasil, ele é único nas Américas, não só pelo fato dos clubes terem ganho tudo que um clube de futebol no Brasil pode ganhar, mas principalmente pelo fato e pela maneira como o Grenal faz parte da vida de cada um dos gaúchos. Porque, assim, é uma paixão que atravessa gerações. Ele, na verdade, é mais do que um jogo, ele é construção de memória. E a gente foi mergulhando na história do clássico, contando histórias que aconteceram desde 1909, quando acontece o primeiro Grenal, e a gente pôde confirmar isso. Ele é único, tem características únicas, não só a questão, né, do rival, mas a questão, por exemplo, todo Grenal é numerado, só existe isso no Grenal no Brasil. Todo Grenal, na verdade, existe uma figura que só tem no Grenal, o homem Grenal, que é mais importante, o homem que performa, o atleta que performa num Grenal, ele é mais importante que o grande ídolo do momento. Você pode esquecer, a gente viu isso tanto com colorados quanto com gremistas, a paixão com que eles falam desses homens grenais, aqueles caras que foram fundamentais em Grenais. E, além disso tudo, né, o Grenal une, né? A gente acha que o Grenal separa, não, na verdade, assim, é um espelho, né? O gremista se enxerga no colorado e vice-versa, cada um querendo ser melhor. É uma espécie de ganha-ganha. Então, isso, para mim, tornou-se único a partir dessa pesquisa, a partir desse entendimento, e a gente tomou a decisão de investigar e fazer disso um filme, o que a gente lançou agora em Gramado. O Belisário, diga, só Renato. deixa eu corrigir, Sim. porque eu chamei o Belisário de Belisário França, por Franca. uma questão de digitação, a gente confundiu Franca. aqui, é Franca, Belisário Franca. Só queria saber se tem previsão, porque já tem gente me perguntando, hoje durante o dia já umas 3 ou 4 pessoas me perguntaram, do circuito? quando é que estreia?
O circuito. Que está previsto para setembro, mas não tem uma data ainda fechada, né, Belisário? Não, hoje a gente pode confirmar, a estreia está confirmada, dia 17 de setembro, estreia nos cinemas em Porto Alegre. Logo depois ele segue para Santa Catarina e conforme a receptividade do público, aí essas janelas se ampliarão. Mas confirmado, portanto, 17 de setembro em Porto Alegre, a estreia de Grenal para o grande público. Que legal. Certo, isso. Aí você disse aí, conforme estende Santa Catarina, conforme a aceitação do público e vai para outros centros, é isso? Porque é um filme muito regional. Exatamente, né? Porque o jogo, a questão da exibição, a questão dos exibidores, com toda razão, eles querem que o público vá lá comprar ingresso, do contrário ele bota outro filme. Então a gente espera que o público compareça, e eu quero já adiantar, como a gente está falando de um filme que é memória, que a gente vai ter histórias de avós que falam com seus netos, que levam no estádio, a gente vai ter famílias que são polarizadas, que a mãe é de um time e o filho é do outro. Então, assim, a torcida ela está presente neste filme do primeiro ao último momento. Não só porque temos personagens que são torcedores comuns, mas também no momento a gente tem os estádios, a gente tem os jogos e, portanto, onde tem jogo, onde tem estádio, tem torcida, mas também na hora que nós temos técnicos, jogadores e personalidades importantes, tanto de um quanto de outro time, a torcida está presente. E isso vocês vão poder confirmar quando vocês assistirem o filme. Portanto, vai aqui um pedido à torcida. Este é um filme familiar. A família Colorado, a família gremista, assistindo esse filme, eu tenho certeza que vai se emocionar. Eu vi muita gente emocionada e com lágrimas nos olhos na exibição em Gramado, porque se enxergou ali, não só nos jogos que esteve presente, mas nos jogos em que algum familiar ou algum amigo esteve presente e pôde dividir com eles essa emoção. A gente está vendo algumas cenas aí já, também eu acho que em primeira mão. A primeira mão foi lá no Festival de Gramado, então em segunda mão, né? Depois do Avant Premiere a gente está mostrando aqui algumas cenas de Grêmio, de Inter. Acho que está bem dividido, Rogério Amaral. Eles devem ter feito um estudo matemático, né? Mas quem tem que responder isso é o Belisário. A gente está vendo cenas aí. Eu já vou aproveitar e dar um spoiler também. Aparece agora o PVC, nosso colega, que não é daqui, não é? O PVC é de São Paulo. Que assina embaixo que o Grenal é o maior realidade do Brasil. Agora a gente está vendo o Filipão, Luiz Felipe Scolari. O Belisário já falou no Abel Braga, ou você falou no Abel Braga. Eu falo, por exemplo, em 2 jogadores, o Valdomiro Vaz Franco, do Internacional, o Atílio Genaro Anchieta, do Grêmio, não é, que realmente marcaram época, e outros também. Eu não quero entrar num questionamento para o Belisário enquanto a gente está com as cenas, agora já repetimos, podemos voltar. Pode fazer o mas eu queria que o Belisário respondesse essa tua pergunta. A gente agora repete as cenas aí também, né? O Filipão aparecendo novamente. Belisário, Paulo Nunes. Vocês fizeram um estudo matemático para não pender demais para um lado ou para outro? Na realidade, a gente tem desde o início, quando a gente entendeu que a questão da polaridade ela era muito intensa no bom sentido, a gente teve um profissional desde o primeiro momento que acompanhou a montagem do filme na ilha de edição, que é o cronometrista. Então, vocês vão acompanhar e vão ver durante o filme, e durante o filme a gente vai mostrando qual é a minutagem de cada um. Como, né, tempo de bola num jogo de futebol. A bola está com um, a bola está com o outro, a bola está parada. Vocês vão acompanhar de maneiras que vai chegar no último frame do filme e estará 50% para Grêmio, 50% para o Internacional. É uma maneira de trazer essa rivalidade, e a gente já soube por outros colegas de vocês, que quando vocês estão em programas de entrevista, fica alguém cronometrando o tempo que você fala do Grêmio, o tempo que o outro fala do Internacional. Eu falei, não vamos correr esse risco. A gente gosta muito do tema, acho que o tema é maior do que a rivalidade. Volto a dizer, esse tema fala de vocês gaúchos, né? Essa paixão, ela está na memória, na história,
de vocês, então a gente foi muito rigoroso nesse aspecto. Sim. Não, sensacional isso. Isso é um aspecto que eu acho que traz, inclusive, essa conotação da rivalidade que nós temos aqui, Belisário, né, que talvez a gente não encontre, e por isso o motivo que você foi provocado por amigos seus, como disse, gaúchos aqui, para fazer o Grenal e não um Fla-Flu, que é um grande clássico do futebol brasileiro, um Corinthians e Palmeiras também, ou um Sansão, São Paulo e Santos, não é? Mas o clássico Grenal realmente tem que ser, não na ponta do lápis, mas tem que ser com o dedo no cronômetro realmente para não dar o desequilíbrio. Mas eu queria que você falasse, Belisário, porque você tem a direção desse documentário, mas você participou também, foi diretor, inclusive, de um outro grande documentário, de um momento marcante também para o futebol brasileiro, mas especialmente para o futebol brasileiro, mas do futebol mundial, que é o documentário, o filme Todos os Corações do Mundo, que é da Copa de 94, né? Então, queria que você falasse um pouquinho e o que possa ter o Grenal, alguma relação em termos, vamos dizer, de ideia de produção, essa história da torcida, por exemplo, ser protagonista. O filme Todos os Corações do Mundo foi uma produção, é o chamado filme oficial da FIFA. Isso. Até aquele momento, curiosamente, havia muita... As coisas eram muito diferentes naquela época, na maneira como a FIFA transmitia os jogos de futebol pela televisão, a maneira como esses filmes eram produzidos, eles eram filmes que eram chamados equipes de algum país, né, ou diretores com um viés de mais liberdade para fazer o filme. E esse filme, naquele momento, foi trazido para o Brasil com a produção do Mauro Richter, que chamou um grupo de diretores para trabalhar nesse filme, eu estava incluído entre eles. E, naquele momento, a gente fez um documentário, cada diretor cuidando de alguns times, de algumas seleções. Eu cuidei da seleção do Brasil, da seleção da Colômbia, da Argentina e da Nigéria. Eram os meus times na Copa do Mundo de 94. E foi uma experiência espetacular, viajando nos Estados Unidos durante 6 semanas, olha quanto tempo atrás, né? Muito tempo atrás, em 94, quase 30 anos atrás, e a gente pôde fazer um filme onde a torcida está presente do início ao fim, inclusive num jeito de fazer documentário, da gente entender como é que cada torcedor ou como cada torcida se manifestava. A gente trouxe para dentro do filme essas características culturais e de comportamento, não só no estádio, mas fora deles, das torcidas. Evidentemente, a gente conta a história do que aconteceu naquela Copa, com a vitória final do Brasil, né? Mas, principalmente, a gente teve uma preocupação de envolver o espectador no que é ser torcedor numa Copa do Mundo. Do mesmo jeito que agora no Grenal, a pessoa que for assistir vai se dentro do estádio. Essa foi a sensação, porque o som do estádio está presente, os cantos das torcidas estão presentes. Então, esse foi o desafio. Ô, Belisário, quando o nome, né, o subtítulo, o maior clássico das Américas, está presente ali no filme, ele está também abarcando, o Rogério citou alguns grandes clássicos brasileiros, mas tem Boca e River, por exemplo, né? Sim, na Argentina. Então, assim, o Grenal, ele arrasa quarteirão em toda a América, é isso? Em todas as Américas. Não tenho a menor dúvida, isso aí não sou eu que digo, são jornalistas da estatura do PVC que afirma isso e outros, né? Não só por conta disso que eu já falei, da rivalidade, do que conquistaram, porque ganharam tudo, né? Então é impressionante como ganharam os títulos locais, os títulos regionais, os títulos do continente e os títulos do planeta. Além de terem marcado com seus treinadores e com seus jogadores a seleção brasileira também, né? Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que é o maior clássico e mais, o que eu gosto, de novo, é que é um clássico que diz respeito a uma sociedade. A sociedade gaúcha, ela está totalmente imbricada no Grenal.
No Rio Grande do Sul, você vai no Rio Grande do Sul, acho que se não é a primeira, talvez seja a segunda pergunta. A primeira é como é que você se chama, a segunda é Grêmio ou é Internacional? Então, assim, está muito dentro e eu acho isso muito bom. Pelo que você disse, Belisário, o documentário, o filme, ele pulsa, né? Ele traz justamente isso, a partir do torcedor, a alma do Grenal. Ah? Eu não tenho a menor dúvida. Assim, a gente sabe que poucas coisas se comparam a você assistir num estádio a um jogo pulsante, né? E o Grenal é um jogo pulsante, não importa em que fase os times estejam. Haja visto o que vai acontecer esta semana. Vai ser um grande Grenal, assim como será na semana seguinte. E a gente ficou muito interessado em trazer essa pulsação para o filme, para que quem tenha vivido um Grenal tenha a sensação de estar vivendo de novo, e quem nunca viveu um Grenal, e a gente já fez esse teste, a gente já mostrou para torcedores não gaúchos o filme, e a reação foi muito boa, muito positiva, e ficaram muitíssimo interessados no que era esse Grenal. Só para vocês terem uma ideia, o Abel, depois da exibição em Gramado, ele falou, olha, eu sabia muita coisa do Grenal, mas agora é que eu aprendi mesmo o que é o Grenal. Ou seja, veja bem, nós estamos falando de Abel, né? O homem que tem uma história muito, muito importante junto ao Internacional, mas ele pôde enxergar nesse clássico mais centenário as implicações e as histórias dentro que são contadas. Então eu acho que a gente tem aí, você abriu aí dizendo que talvez esse seja uma oportunidade de motivação. Não, eu acho que é uma oportunidade não só agora, mas nos próximos anos, evidentemente outras versões, porque esse é um tema que pode ser explorado de outras maneiras, mas eu acho que esse filme tem uma contribuição de mostrar para os torcedores, para os garotos que estão entrando nas categorias de base de cada um dos clubes, de mostrar o que é, aonde eles estão se metendo, aonde você está se metendo, torcedor jovem que está começando a torcer por cada um desses clubes, para ele ter uma dimensão do que se trata. Não é pouca coisa. Muito bem. A gente tem mais um trechinho aqui, e agora com áudio, a gente vai colocar aqui junto com o Belisário, para depois a gente voltar e encerrar. É um aperitivo, né, Rogério? É um aperitivo, sem muito spoiler, né, porque o filme estreia 17 de setembro, Grenal, o clássico, o maior clássico das Américas. Vamos ver na tela. Assim, é aquilo que faz com que a gente fique ligados uns aos outros, pela provocação, pela flauta, pela brincadeira, pela polêmica, às vezes até por uma discussão mais acirrada. Quando tem uns caras que respondem, aí que é bom, aí que a provocação aumenta, aí que você senta assim, o cara sentiu, ele sentiu o que eu falei, então agora que é bom, agora que eu vou falar mais. As provocações sempre foram feitas para serem respondidas. Eu adoro quando os jogadores são debochados e acho muito ruim quando a gente perde esse gostinho, porque na verdade é isso aí, eu preciso ser maior que o Grêmio. A rivalidade, na verdade, é uma maneira sadia de desfrutar a minha paixão, sabe? E o Grenal é a cereja do bolo pra mim. Tá legal, vamos fechar no Duda Gar, porque aí a gente fecha em 2-2, né? 2 gremistas e 2 colorados, né? Senão dá problema aqui na nossa torcida geral. Ô Belisário, eu quero te agradecer muito aqui a entrevista conosco, desejar um sucesso para esse documentário, que ele passe, né? Santa Catarina tem muito gaúcho, que vá Curitiba, e depois tem o seguinte, Grêmio Internacional tem uma rede de consulados por todo o Brasil e fora do Brasil. É verdade. Então, os clubes têm que acionar, Belisário, aciona os consulados dos clubes aí também para divulgação aí do documentário do filme. E eu queria também te cumprimentar, Belisário, e também em nome da Tatiana Sager, minha amiga de muito tempo, jornalista também, que nem nós. A Tatiana ganhou um Kikito aí pelo Filhas da Lua, né? Na última sexta-feira, no Festival de Cinema de Gramado, outro filme, que ela também teve o apoio aí e a colaboração do Renato Dornelles, que também está no documentário, né? O Renatinho Dornelles. O Renatinho Dornelles, né? Que nós tivemos também a alegria de trabalhar. Fundamentais ambos, né? Tatiana com a tranquilidade dela e a empatia dela para poder
lidar, né, na parte dos torcedores, e o Renatinho é uma enciclopédia, né? Então foi espetacular essa colaboração e essa parceria, torcendo que a gente repita ela em algum outro momento. Valeu, Belisário, Só muito obrigado. vou repetir, aciona os consulados. Aciona os consulados dos clubes. Isso aí. Obrigado pela participação, Maravilha, sucesso. vamos lá. Sucesso pro filme. Tá aí. Obrigado. Documentário Grenal, maior clássico das Américas. Rogério, não temos tempo para mais nada. E amanhã a gente volta porque é uma semana de Grenal, né? Sim, claro. E aí tem mas muito assunto. o tempo é esse aí. O documentário é realmente sensacional, é pulsante, como dissemos, é coração e alma. Vale muito a pena. Eu já vi, mas não posso dar spoiler. Eu já assisti, mas não posso dar spoiler. Voltamos amanhã com o Rogério Amaral. Agora eu falo de Expo Inter. Valeu, Rogério. Aquele abraço. Abraço, obrigado. Nessa segunda-feira chegaram os primeiros animais da 49ª Expo Inter. Vamos conferir os detalhes desse evento que já está tomando forma. Começa sábado. Na tela. O Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, já está em clima de véspera. A feira só abre oficialmente no próximo sábado, dia 29. Mas os animais já começaram a chegar. Dos quase 8 mil exemplares inscritos, já entraram até a tarde desta segunda-feira 254 bovinos, 63 ovinos e 4 equinos, além dos animais de pequeno porte. Todos esses animais são submetidos a um extenso processo de admissão sanitária para garantir a saúde de todos. Então, primeiramente, após o veículo que transporta os animais, geralmente os caminhões, encostarem, né, no desembarcador aqui, antes deles desembarcarem, a gente faz uma vistoria, toda a documentação pertinente, né, que tem que acompanhar a carga desses animais. Dando essa documentação toda ok, os animais são desembarcados e é feita uma inspeção clínica, né, nos animais, para impedir justamente algum animal doente que tem algum sinal clínico de uma doença infecto-contagiosa ou presença de ectoparasitas, reduzindo assim, né, ao contágio, né, de uma doença de um animal doente para os outros animais que são sadios dentro da Expo Inter. Então, nós funcionamos como uma barreira, né, justamente para evitar a entrada de algum animal doente aqui na exposição. Os primeiros animais a chegar na feira foram 3 ovelhas da raça Texel, do município de Tupanciretã, no centro do estado. A recepção prévia é importante para que eles se adaptem ao ambiente de provas e ao movimento da feira, que a maioria não está acostumada. Mesmo que a Expo Inter só inicie no fim de semana, pode-se dizer que ela já começou. O movimento no parque de equipes montando estruturas e preparação dos boxes e pavilhões já está transformando a feira como conhecemos. A programação de chegada dos animais continua com o passar da semana. Muito bem, e nós estaremos acompanhando a Expo Inter todos os dias a partir... Aliás, já estamos aí com as reportagens, mas a partir de sábado, direto do Parque Assis Brasil, nós vamos estar acompanhando todos os detalhes com os principais destaques desta que é a maior feira da agricultura e da pecuária na América Latina, hein? Expo Inter começa sábado e vai ter o dia 6 de setembro. O RS em Movimento vai ficando por aqui. Eu desejo sorte, saúde e sucesso para todos vocês. Espero todo mundo amanhã aqui, ó, 6h30 da noite na tela da Rede RS. Eu desejo uma ótima noite, obrigado pela audiência e a gente termina com mais imagens e cenas do documentário Grenal, o maior clássico das Américas. Até amanhã.